Olá, meu nome é André Andres, eu sou a presidente da Sempre Fé e esse vídeo é para você que quer conhecer um pouco melhor a nossa associação. Essas três palavras resumem bem o que somos: retribuição, legado e comunidade. Existe no grupo um forte sentimento de gratidão e uma vontade de retribuir tudo que recebemos da fé e da sociedade. Queremos também construir um legado para essa e para as próximas gerações e estamos, por meio da Sempre Fé, conseguindo conectar feanas e feanos que estão dispersos pelo Brasil e pelo mundo e que têm essa vontade de retribuir aquilo que receberam. Então, existe esse forte senso de comunidade na nossa associação. Bom, pela fé, como todos nós sabemos, passaram já grandes protagonistas em diferentes setores no Brasil: setor público, privado, acadêmico e terceiro setor. Mas a gente acredita que existe um potencial ainda maior a ser trabalhado. Então, a ideia é a gente complementar os recursos que a FEA tem hoje, de modo a impulsionar ainda mais o ensino, incentivar a pesquisa, a diversidade, a inovação e a formação de profissionais preparados para os desafios do futuro. Como fazer isso? Bom, no nosso caso, a gente criou uma associação que é formada pela própria comunidade feana, com essa vontade de retribuir o que recebeu e perpetuar a excelência da fé, a partir da criação de um fundo patrimonial independente e íntegro. O nosso manifesto, né, a gente aqui resume bem o que os valores do grupo que a gente pensa. Então, acreditamos no impacto positivo da educação superior pública de qualidade, queremos retribuir aquilo que recebemos, fomentar a comunidade feana, contribuir para que a faculdade continue a investir em pesquisa, ensino, e participamos de um movimento plural e agregador. Quais são os nossos princípios? Bom, priorizamos sempre a comunidade feana, zelamos pela reputação da FEA e da Sempre FEA, valorizamos o comprometimento e a excelência. Então, somos todos voluntários, mas não significa que a gente vai fazer o trabalho de qualquer jeito, a gente sempre dá o nosso melhor, obviamente dentro do limite de tempo que cada um tem. Estamos conectando a comunidade feana que estava dispersa por aí. Sonhamos grande, né? Queremos causar impactos significativos. Abraçamos as nossas diferenças, o nosso grupo tem bastante diversidade, a gente valoriza isso, é algo bastante rico. Então, pessoas com diferentes experiências profissionais, homens, mulheres, diferentes raças, diferentes faixas etárias, reunidos em prol da faculdade. E trabalhamos de modo colaborativo. Bom, quem nos inspira, né, são as faculdades em outros países que têm esses endowments, e também aqui no Brasil o Amigos da Poli. E o que é um endowment? O que é um fundo patrimonial? É um conceito relativamente novo no Brasil e basicamente a gente recebe as doações, mas não aplica integralmente e imediatamente os recursos recebidos. A gente constitui esse fundo e usa apenas os rendimentos reais ou uma parcela pequena do principal nas despesas e em projetos. No nosso caso, o limite é 10% ao ano, que a gente previsto no nosso estatuto, é isso que a gente pode gastar. E por que isso? É justamente para a gente ter algo que se mantenha na perpetuidade. Então, a ideia do fundo patrimonial é algo que vai existir até depois que todos nós não estivermos aqui, e a ideia é que ele beneficie gerações futuras também. Então, por isso a gente não usa o principal, a gente guarda esse dinheiro e usa apenas uma parte dele. Então, é um conceito novo, mas que em alguns países já é bastante difundido, né? Principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Lá a gente tem endowments que já tem mais de 100 anos, que tem patrimônio de bilhões de dólares e que, na verdade, complementam os recursos da faculdade e conseguem contribuir de forma significativa para que possam ser concedidas bolsas de estudo, apoio a pesquisas, contratação de professores. Então, é um modelo que tem funcionado muito bem nesses países. A gente pega aí as principais faculdades do mundo, elas têm esses endowments. No caso americano, né, tem mais de 700 instituições de ensino que têm endowments, a gente está falando de um total de ativos de mais de 600 bilhões de dólares. Ano passado, esses endowments aportaram nas instituições de ensino mais de 20 bilhões de dólares, então a gente está falando de algo que tem uma relevância muito grande. E é justamente esse o conceito que a gente quer implementar na FEA. Aqui no Brasil, o nosso principal benchmark é o Amigos da Poli.
Eles constituíram o fundo em 2012, já tem um patrimônio superior a 33 milhões de reais e já apoiaram mais de 150 projetos da comunidade politécnica. A gente está falando aí em mais de 3 milhões de reais que já foram devolvidos, né, aportados em projetos da comunidade da Poli. Então, basicamente, a gente não está reinventando a roda aqui, a gente está implementando na FEA esse mesmo modelo do Amigos da Poli, porque está dando bastante certo lá. Além do fundo patrimonial, eles também servem como essa ponte entre a faculdade e as empresas, então eles apoiaram a construção de alguns laboratórios na Poli, por meio de doações de empresas e também a construção de um centro de carreiras. O Politécnico passa 6 meses tendo cursos complementares à sua formação na Poli, totalmente gratuitos, e depois tem a possibilidade de fazer um estágio de 2 meses em uma das empresas parceiras. Então, aqui, como eu falei, é o nosso principal benchmark e a gente não está de forma alguma reinventando a roda, a gente está aproveitando todo o conhecimento que eles já acumularam e trazendo para a FEA. Bom, o que é a FEA hoje, né? A FEA é uma instituição pública de ensino e pesquisa mundialmente reconhecida, que ano que vem faz 75 anos e que tem mais de 3 mil alunos, mais de 100 professores e mais de 100 funcionários não docentes. Estamos falando de uma faculdade que tem 4 cursos de graduação, então, Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, e 4 cursos de pós-graduação, boa avaliação aqui na CAPES, muito boa, mas a gente está aqui, na verdade, para agregar, para impulsionar ainda mais, para aumentar ainda mais esse potencial. E também é uma faculdade hoje com bastante diversidade, algo que é uma mudança recente, que a gente acredita traz muita riqueza para a faculdade e também alguns desafios. Então, existe aqui no nosso grupo um olhar bastante sensível a essa realidade, porque a gente quer que a faculdade seja cada vez mais inclusiva e também que todos tenham a mesma igualdade de oportunidades, independentemente de gênero, raça ou classe social. Então, nosso grupo pretende colaborar da melhor forma possível para que todos os alunos tenham essa igualdade de oportunidades. Então, a gente está falando hoje numa faculdade que desde 2018 tem 45% dos ingressantes vindos de escolas públicas. A partir desse ano, esse percentual vai aumentar para 50%. Desses, 37% pretos, pardos e indígenas. A gente está falando de uma faculdade que tem 28% de alunas mulheres e cerca de 100 alunos que foram estudar no exterior e 100 estrangeiros que vieram para cá. Então, essa é uma fotografia do que a gente tem hoje em termos de diversidade na faculdade. Como eu falei, esse é um assunto bastante valorizado no grupo e que a gente pretende trabalhar da melhor forma possível. Bom, quando a gente fala em FEA, também a gente pensa muito em empreendedorismo, né? Esse é um tema bastante forte na faculdade e vários feanos que passaram por lá são, na verdade, empreendedores. Então, aqui uma lista de empresas que foram fundadas por feanos, inclusive algumas startups unicórnios. Além do empreendedorismo corporativo, existe também na FEA um perfil forte em relação ao empreendedorismo social, algo que às vezes a gente não fala tanto, mas é importante a gente mostrar, porque tanto o empreendedorismo corporativo como social representa que toda a contribuição que os feanos estão dando para a sociedade. Então, aqui são entidades que foram ou fundadas ou que são dirigidas por feanos. Então, a gente tem bastante orgulho de ver esses slides, né? Também temos muitos feanos que já passaram por altos cargos em áreas econômicas de governo, ou que ainda estão, na verdade. Então, ministros, presidentes de Banco Central, CVM, BNDES, CAD, diretores da CVM, do Banco Central, e diversos secretários feanos. Então, esses são slides que a gente está construindo, né? E que, na verdade, a gente até acredita que tem mais do que isso, mas ainda estamos mapeando. Mas, como eu falei, são slides que dão muito orgulho para todos nós feanos. Bom, então, como a gente pode retribuir e potencializar a FEA? No nosso modelo, é esse círculo virtuoso, né? Recebemos os recursos de doadores, aplicamos os rendimentos, uma pequena parcela do principal em projetos,
e acreditamos que esses projetos trarão impacto para a sociedade como um todo, isso vai ajudar a sensibilizar os doadores atuais e novos doadores e voluntários para que a gente continue nesse círculo, podendo sempre apoiar novos projetos e contribuir cada vez mais com a sociedade. E também tem a volta, né? Temos que prestar contas, tanto para doadores como para voluntários, daquilo que estamos fazendo com os recursos que estamos recebendo. Bom, e quais são as nossas áreas de atuação? Essas áreas de atuação que eu vou apresentar aqui, na verdade, elas surgiram a partir de conversas com professores e entidades, e é algo em construção, porque a gente acabou de abrir o nosso edital, nosso primeiro edital, a gente já quis nascer entregando algo concreto para a comunidade feana e para a sociedade. Então, identificamos essas 5 áreas, elas não são exclusivas, porque, na verdade, quem apresenta os projetos para a Sempre Fé é a própria comunidade feana. Então, são os alunos, professores, funcionários e entidades que trarão para nós as demandas daquilo que eles acreditam que a gente pode apoiar e causar um impacto significativo. Então, o que a gente identificou até agora? Em que áreas a gente pode colaborar? Com inserção no mercado de trabalho, ou seja, como tornar o aluno da fé ainda mais competitivo no mercado. Então, por exemplo, com cursos complementares de soft e hard skills, apoio a programas de mentoria, como a gente, em termos de excelência acadêmica, como a gente pode fomentar a excelência do ensino e de pesquisa na fé, um exemplo seria apoio a núcleos de pesquisa, a partir da extensão universitária, o que pode ser feito em complemento ao curso em si. Então, por exemplo, cursos de nivelamento em matemática, português e inglês para os ingressantes na fé. Como podemos fomentar a cultura do empreendedorismo na fé ainda mais, inclusive a questão do empreendedorismo socioambiental, então aqui a gente está falando de investimento de impacto, ESG, e também toda a questão de inclusão e equidade, que, como eu comentei, é algo que o grupo valoriza bastante. Então, aqui a ideia é que projetos a gente pode apoiar para tornar a fé ainda mais inclusiva e para que todos tenham a igualdade de oportunidades. Bom, existem basicamente 2 grandes formas, né, de atuação da Sempre Fé, por meio de recursos financeiros ou por meio de recursos não financeiros, né? A gente acredita que nos 2 casos a gente pode contribuir bastante. Então, recursos financeiros pode ser por meio de recursos do próprio fundo, que foi como eu comentei, a gente pode usar até 10% do principal e os rendimentos, mas sempre por meio de edital. A seleção dos projetos que serão apoiados, elas precisam passar pelo processo seletivo do edital. Mas também existe a possibilidade da gente fazer essa ponte entre os doadores que querem fazer doações com propósito específico e a própria faculdade ou entidades. Então, também podemos atuar com as doações vinculadas. Mas o processo normal de atuação envolvendo recursos financeiros seria sim por meio do edital e recursos do fundo patrimonial. Mas também vemos que temos a possibilidade de ajudar com bastante impacto por meio de recursos não financeiros, por causa dessa grande rede de feanos que a gente está conseguindo conectar, pessoas com experiências profissionais e pessoais bastante diferentes e também que tem muitos contatos. Então, um exemplo que eu mencionei aqui, um programa de mentoria, por exemplo, algo que a gente já está estruturando, é algo que a gente acredita que pode ter um impacto significativo junto aos alunos. Então, essas são as nossas possíveis formas de atuação e essas são as áreas que a gente conseguiu identificar até agora. Bom, já falando em termos mais concretos, dentro da diretoria de projetos, a gente tem inclusive frentes de trabalho, né, para concretizar tudo isso. Então, tem a frente de desenvolvimento de projetos, que está cuidando do edital e do processo de seleção, tem a frente de aporte pedagógico, que está conversando com professores, então, no departamento de economia, na época da revisão da grade curricular, agora essa ideia de cursos de nivelamento, de matemática, inglês e português. Então, como a gente pode apoiar os professores e os alunos em temas educacionais relevantes? Por meio dos conhecimentos do próprio grupo, contatos que a gente tenha, ou por meio de recursos financeiros.
E à frente do Centro de Carreiras, que tem três principais pilares. São painéis sobre diferentes trajetórias de carreiras para o FEANO, para o aluno, conhecer as diferentes opções que ele tem de trabalho. O outro é a questão do programa de mentoria, que eu já mencionei, e o outro o outro pilar é o Centro de Carreiras em si, a estruturação disso. Então, aqui são frentes de trabalho que já estão, de fato, avançando bastante, com grupos bastante experientes nesses assuntos e também com participação de alunos recém-formados. Então, uma diversidade grande nesses grupos e bastante conhecimento e experiência. Então, a gente acredita que vai entregar coisas bem bacanas aqui. E o nosso edital, que está na rua, a gente consegue, nesse primeiro edital, destinar até R$100 mil para apoio a projetos. As inscrições vão até 9 de novembro. Nessa primeira semana já recebemos 2 projetos. Então, acreditamos aqui que teremos projetos bem bacanas para apoiarmos e que já poderão causar impacto na comunidade FEANA e na sociedade. Em dezembro será feita a seleção, a gente anuncia os projetos selecionados no dia 10 de dezembro e a execução fica para o ano que vem. Bom, agora vou falar da nossa estrutura organizacional, como a gente funciona aqui internamente. Bom, a nossa governança ela é semelhante à de uma SA, isso foi feito de forma intencional, porque acreditamos que essa é uma governança robusta e também porque fica mais fácil das pessoas entenderem e trabalharem. Então, temos uma Assembleia Geral de Associados, temos na administração, o órgão máximo é o Conselho de Administração, que tem 2 órgãos de assessoria, o Conselho Consultivo Estratégico, que ajuda na definição das estratégias, e o Comitê de Investimentos, que ajuda na gestão da carteira, na gestão dos recursos. Temos também um Conselho Fiscal, que fiscaliza as nossas contas, e temos a diretoria, a presidência e 9 diretorias, eu vou falar depois de cada uma delas, mas basicamente aqui a ideia foi dividir bastante o trabalho, por quê? Todos somos voluntários, não temos remuneração. E também para a gente conseguir aproveitar todo mundo que quer se envolver e ninguém ficar sobrecarregado, a gente tenta dividir o trabalho nas diferentes diretorias e dentro de cada diretoria em diferentes frentes. Então, essa é a forma como nós funcionamos. Os voluntários, quando entram na associação, eles escolhem em que diretoria eles querem atuar. Bom, também é importante falar que todos esses cargos, eles têm um mandato com prazo determinado, todos os mandatos são de 2 anos, existe a possibilidade de uma reeleição ou de 4 mandatos não consecutivos, então ninguém vai ficar aqui na Sempre Fé para sempre, né? A ideia justamente é que pertence a todos nós e esses cargos vão sendo rotativos, outras pessoas irão ocupá-los. A única exceção em termos de limite de mandato é o Comitê de Investimentos, que tem mandato de 2 anos, mas não tem limite, justamente para que exista a possibilidade da pessoa que está nessa cadeira pensar no longo prazo e se manter no longo prazo. Mas depende, obviamente, dessa reeleição por decisão do Conselho de Administração. E por fim, aqui nesse slide, é importante mencionar que a gente tem a auditoria independente, no nosso caso é da PwC. Bom, especificamente em relação aos associados. Associados são aqueles que têm o direito de participar e votar na nossa Assembleia. Eles elegem os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, examinam e aprovam as demonstrações financeiras e o relatório anual e decidem sobre alterações ao Estatuto Social. Hoje, dia 3 de outubro, nós temos, na verdade, 19 associados, mas de fato temos mais 2 que ainda não entraram aqui, que se tornaram associados ontem. E temos também a FEA como associada honorária. Bom, basicamente para se tornar associado é preciso fazer uma doação a partir de R$125 mil, ou no caso de associado vitalício, R$500 mil. O associado ele também se compromete a pagar uma anuidade de R$1.000. E por que esse número, né?
Na verdade, a gente recebe todo e qualquer valor de doação, com ou sem recorrência, mas no momento que o associado atinge esse valor, ele tem a possibilidade de se tornar associado, né? Desculpa, no momento que o doador atinge esse valor, ele tem a possibilidade de se tornar um associado, desde que seja aprovado pelo Conselho de Administração e a partir de uma análise reputacional. E esse valor foi inspirado no Amigos da Poli. No Amigos da Poli, o valor para se tornar associado é 150 mil. O associado benemérito deles é 550, o nosso é 500 mil. E por que esse corte de 125, 150? Basicamente, é quanto a pessoa teria pago se ela tivesse estudado em uma faculdade particular. Na verdade, é um cálculo até, diria, conservador, né? Para uma faculdade do nível da FEA, o custo seria, na verdade, ainda maior. Mas esse é o conceito por trás disso. Bom, além disso, temos o Conselho de Administração. Hoje, o nosso conselho é constituído pelo Vassimon, pelo Anastasia e pelo Shire. A gente tem uma assembleia prevista para o final de setembro, em que novos membros serão adicionados ao Conselho de Administração. Aqui um pouco do currículo deles. E temos também um conselho consultivo, que tem bastante diversidade. Então, o presidente é o Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central, presidente do BNDES, um dos principais idealizadores do Plano Real. Ana Carla Abrão, que é consultora e especialista em questões relacionadas à reforma administrativa. O Bernardo Api, que é especialista na área tributária. O professor Eliseu Martins, professor honorário da FEA, no Departamento de Contabilidade, é bastante conhecido de muitos de nós também. A Érica Buttel, que é a CEO e fundadora do Ensina Brasil. O Guilherme Bonifácio, fundador do iFood. O Guilherme Leal, fundador da Natura. E o professor Hélio Santos, que é um grande protagonista no Brasil na questão de políticas afirmativas, em especial de igualdade racial. Então, a gente procurou trazer bastante diversidade para o nosso conselho consultivo. No Comitê de Investimentos temos Sérgio Malacrida como presidente, Carolina Lacerda e Janquiel Santos. O Conselho Fiscal será instalado nessa assembleia que faremos no final de setembro. Bom, na diretoria, somos todos ex-alunos da FEA, e eu sou a presidente, e temos então 9 diretorias. Captação atacado é aquela que foca nas doações de grandes valores. Captação varejo foca em doações de tickets menores, com ou sem recorrência. Temos uma diretoria de comunicação, que cuida do nosso site, redes sociais, apresentações, relatórios mensais. E temos também a diretoria de finanças, né? Então, aqui a gente tem o Maurício, o Leandro, o Caio e a Cláudia. Além disso, temos uma diretoria de gente e gestão, que cuida, como se fosse nossa diretoria de RH, cuida da gestão dos voluntários e processos internos. Temos uma diretoria jurídica e de compliance. Temos a diretoria de projetos, que eu detalhei um pouco mais antes. A diretoria de relacionamento institucional, que cuida do relacionamento com a FEA e com entidades ligadas à FEA, e a diretoria de tecnologia da informação. Então, temos o André, o Arthur, a Helena, o Tiago e o Marcelo. E aqui, como eu comentei, é onde, de fato, os voluntários conseguem apoiar, se engajar, e tem bastante coisa acontecendo, muita coisa interessante, muita coisa bacana para ser feita. Então, é muito importante que, quando o voluntário entra na Sempre FEA, ele ou ela escolham em qual diretoria querem se engajar, porque é a partir daqui que a gente consegue de fato avançar na Sempre FEA. E aqui é a lista de todos os nossos voluntários, na verdade já somos mais de 140, é uma lista crescente e um grupo com bastante diversidade, como eu já comentei antes. Temos homens, mulheres, pessoas dos 4 cursos, de diferentes faixas etárias, diferentes experiências profissionais. Realmente o grupo tem uma força, uma riqueza de diversidade muito grande, e as pessoas estão muito engajadas. Está bem bacana de ver
todo mundo se envolvendo no limite de tempo de cada um, mas cada um contribuindo com o melhor que pode, com seus conhecimentos, com seus contatos, com um pouco do seu tempo. É assim que a gente está avançando. Bom, resumo, né, da nossa jornada. Em novembro de 2019, quatro ex-alunos, decidiram formar a associação. Em janeiro, tivemos a nossa primeira reunião de planejamento estratégico, já éramos 24 voluntários. A Assembleia de Constituição ocorreu em fevereiro, nosso registro saiu em abril. Em maio, abrimos a conta, ali já éramos 50 voluntários. Em junho, atingimos nosso primeiro milhão. Em julho, o segundo milhão e já 100 voluntários. E agora, em setembro, atingimos 3 milhões em doações e essa semana estamos ultrapassando o número de 150 voluntários. Então, um crescimento exponencial que nos orgulha bastante. Então, aqui em termos de doações acumuladas, né, como a gente tem crescido nesses últimos meses, os nossos investimentos, e a nossa meta para o final do ano é ter 4 milhões de reais em doações, 120 doadores. E como você pode contribuir aqui para a Sempre Fé? Bom, fica totalmente a critério de cada um, a gente faz um convite para que a pessoa se junte ao nosso movimento e cada um escolhe como pode colaborar da melhor forma. Toda contribuição é bem-vinda, é importante, a Sempre Fé é essa associação, é esse grupo de pessoas, então a gente consegue avançar a partir dessa união de esforços. Então, pode ser voluntário, você dedica o tempo que você pode e tem, os seus conhecimentos, as suas conexões, ajuda a divulgar a associação, e também pode fazer uma doação financeira, que pode ser recorrente ou não. Aceitamos qualquer valor. Aqui estão as nossas categorias de doadores. Eu já tinha comentado do associado e do vitalício, temos também todas essas outras categorias e toda contribuição ajuda e é muito bem-vinda. Bom, por fim, por que participar da Sempre Fé, né? Então, primeiro, para retribuir o que a fé e a sociedade nos proporcionaram. Também para fazer parte da construção de um dos maiores fundos patrimoniais do Brasil e deixar um legado para as futuras gerações. Também vamos garantir que a FEA continue sendo uma instituição de excelência. Aqui na Sempre FEA é muito bacana que é uma oportunidade para reencontrar amigos e também para fazer novos amigos, novos contatos profissionais. Então, é uma possibilidade de expandir o seu network e queremos aqui impulsionar a educação e a inovação no Brasil. Essas são as motivações que estão trazendo as pessoas para a Sempre FEA e que nós esperamos que também possam motivar você a se juntar a nós. Como fazer parte? Então, seja um voluntário ou voluntária, seja um doador ou doadora, inscreva o seu projeto. Esse é o nosso site, semprefea.com.br. Vem aqui com a gente. Muito obrigada. Espero vê-los em breve.